Antes da tempestade, o mar já estava em guerra, não com os ventos, mas com a vontade de um homem. Enquanto o sol caía sobre o porto de Jope, Jonas caminhava apressado entre mercadores e marinheiros. O cheiro de sal e peixe misturava-se ao som das ondas batendo nos cascos dos navios. Ele olhava para trás, desconfiado, como quem foge de algo que não se pode ver, mas se sente por dentro. O profeta, que conhecia a voz de Deus, agora tentava escapar dela. Deus havia falado: "Levanta-te e vai a Nínive." Mas Jonas desceu do monte à planície, do plano de Deus ao seu próprio caminho. Desceu ao porto, onde o vento soprava em direção contrária à vontade divina. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. A consciência falava, mas os pés continuavam. Havia um navio pronto para partir. Destino: Tarsis, o extremo oposto de Nínive. Jonas paga a passagem e entra, tentando convencer o coração de que a distância resolveria o que a obediência exigia. O navio balança levemente, o som das cordas estalando no mastro. Os marinheiros riem. O mar parece tranquilo, mas há algo estranho no ar, como se o céu segurasse a respiração. Jonas se encosta no convés. O olhar distante e o peso do chamado não o deixa em paz. Ele sabe o que está fazendo. Fugir de Deus não é mudar de direção, é tentar viver sem propósito. Nínive era a cidade mais temida do mundo, um símbolo de poder e crueldade. E talvez, para Jonas, o medo da missão fosse maior que o medo da punição. Por isso, escolheu o caminho mais fácil, o da fuga. Mas quem foge de Deus não escolhe o destino, apenas o tipo de tempestade que vai enfrentar. O vento começa a mudar. Uma rajada atravessa as velas. Os marinheiros se olham. As ondas crescem. O navio range. Jonas desce ao porão, mais uma descida, e tenta dormir, como se o sono pudesse silenciar a voz que o chamou. Lá fora, o mar começa a se levantar. O barulho das águas bate como tambores, o medo se espalha pelo convés. Homens gritam, oram, jogam as cargas ao mar, e enquanto o caos domina o navio, o profeta dorme no escuro. O capitão o encontra e grita: "Como é que você está dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Mas antes de seguirmos, deixa eu te fazer um convite. Se você ama viver as histórias da Bíblia assim, não só lendo, mas vendo com o coração e sentindo o que está em jogo, então inscreva-se no canal. Aqui, cada história revela o coração de Deus por trás dos grandes acontecimentos. Assim, você garante que continua caminhando conosco. Agora, volte comigo ao convés, onde o mar começa a cobrar a obediência de um profeta. O vento uivava como se o próprio céu gritasse. As ondas batiam contra o navio com força de martelo. A madeira gemia, os mastros se inclinavam e a água invadia o convés. Homens corriam de um lado para o outro, tentando segurar o que o mar insistia em arrancar. Cada trovão parecia um aviso. O mar não queria aquele passageiro a bordo. Os marinheiros gritavam, atirando ao mar caixas, cordas, sacos de mantimentos. Cada carga lançada era uma tentativa de apaziguar algo que não compreendiam. A chuva caía grossa. O sal queimava os olhos. Mas nada mudava. O vento só aumentava. Eles sabiam, aquilo não era uma tempestade comum. "Invoquem seus deuses!" gritou o capitão. Cada homem caiu de joelhos, orando ao próprio ídolo, esperando um sinal, um milagre, mas o mar não cedeu. Até que alguém percebeu, o forasteiro não estava ali, descendo até o porão. O capitão o encontrou deitado, dormindo profundamente. O chão tremia, os barris rolavam, e Jonas dormia como se o caos não o pertencesse. O capitão o sacudiu com raiva e medo misturados. "Como pode dormir num momento desses? Levante-se, clame ao seu Deus. Talvez ele tenha pena de nós."
Jonas abriu os olhos e, por um instante, o silêncio dentro dele pareceu mais barulhento que a tempestade. Ele sabia o motivo, sabia o nome por trás da fúria do vento, mas não disse nada. Ainda não. Os marinheiros se reuniram. "Vamos tirar sortes", disse um deles, "e descobrir quem é o culpado." Jogaram os dados no convés molhado. As peças bateram e giraram até parar. O nome caiu sobre Jonas. Os olhares se voltaram a ele. "Diga a verdade", exigiram. "Quem é você? De onde vem? Que povo é o seu?" Jonas respirou fundo. "Eu sou hebreu", respondeu com a voz firme. "Adoro o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra." E acrescentou, como quem assume o próprio julgamento: "Estou fugindo dele." O medo se espalhou entre os homens. "Veja só o que você fez." Gritaram. O mar rugiu ainda mais alto, como se confirmasse a culpa. A água subia pelos joelhos. As velas se rasgavam. O desespero já não deixava espaço para a razão. "O que devemos fazer com você para que o mar se acalme?" perguntou o capitão. Jonas levantou o rosto e respondeu: "Me lancem ao mar. O mar se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que essa tempestade caiu sobre vocês." Mas nenhum deles quis fazer isso. Os marinheiros começaram a remar com toda a força, tentando alcançar a terra. A chuva batia nos rostos, o vento os empurrava para trás. Remavam contra um Deus que não podia ser vencido. Exaustos, caíram de joelhos e clamaram: "Ó Senhor, não nos deixes morrer por causa deste homem." E com mãos trêmulas, pegaram Jonas e o lançaram ao mar. Por um instante, o tempo parou. O corpo de Jonas caiu e desapareceu nas águas escuras. As ondas, antes violentas, começaram a se acalmar. O vento cessou, o navio balançou suavemente e o som da tempestade deu lugar a um silêncio profundo. Os marinheiros olharam uns para os outros, sem palavras. Apenas sabiam que haviam presenciado algo que nenhum deles esqueceria. Enquanto isso, no fundo do mar, o profeta afundava e Deus preparava o próximo ato do milagre. A água o envolveu como se o mundo inteiro desabasse sobre ele. Jonas afundava rápido, o corpo pesado, os braços tentando reagir, mas o mar o puxava para baixo. As bolhas subiam em torno dele, estourando como pequenas explosões de ar. A luz do dia desaparecia pouco a pouco, engolida pelo azul profundo. Acima, o navio já era apenas uma sombra distante. O sal ardia nos olhos, o peito queimava pela falta de ar. O som da superfície foi sumindo até virar um silêncio denso, quase palpável. Tudo ao redor se movia com lentidão, como se o tempo tivesse sido afogado junto com ele. O profeta que tentou fugir agora não tinha para onde correr, nem chão, nem céu, nem ar. O mar, que antes era caminho, tornara-se prisão. Jonas sentia a correnteza arrastá-lo, o corpo sendo lançado de um lado para o outro, sem direção. Plantas marinhas se enrolavam nas suas pernas e braços, puxando-o ainda mais fundo. A escuridão crescia. Era o fundo do mundo, o limite entre a vida e o silêncio. Então algo se moveu nas sombras, longe, mas rápido. Um vulto gigante, quase invisível na escuridão. O mar pareceu se abrir para dar passagem à criatura. Jonas tentou entender o que via, mas não havia tempo. Um movimento brusco, um redemoinho, e de repente tudo ficou negro. O corpo foi engolido. A pressão do mar sumiu, substituída por um espaço apertado, úmido, quente. O ar era pesado, o cheiro forte, o som abafado. Jonas respirou com dificuldade. Estava vivo. Dentro do ventre do grande peixe, o silêncio era cortado por respirações longas e o som lento do movimento das águas lá fora. Cada balanço fazia o corpo dele rolar entre as paredes viscosas. O profeta tentou entender o que estava acontecendo, mas não havia lógica possível. Tinha sido engolido e salvo.
O medo deu lugar a uma sensação estranha. Não era alívio, era consciência. Pela primeira vez, Jonas percebeu que não tinha mais controle de nada. O homem que escolheu fugir agora dependia de um peixe para sobreviver. E mesmo sem entender, começou a perceber que aquilo também era parte do plano. As horas se arrastavam. Ele não sabia se era dia ou noite. A mente tentava contar o tempo, mas o corpo já não obedecia. O ar quente o envolvia, e o som do mar do lado de fora soava como uma canção distante. No meio da escuridão, algo dentro dele começou a mudar. O medo deu espaço à lembrança. E a lembrança, a fé. As palavras vieram baixas, quase um sussurro. Uma oração tímida, quebrada, mas sincera. Jonas começou a falar com Deus, não mais para fugir, mas para ser ouvido. Lá fora, o peixe seguia nadando sob as correntes, obedecendo a uma ordem invisível. Deus não havia terminado. Naquele ventre escuro, onde nada fazia sentido, começava o milagre que transformaria a fuga em arrependimento e o arrependimento em propósito. O profeta não sabia, mas o lugar que ele temia seria o mesmo onde Deus o restauraria. E no silêncio do mar profundo, a fé começou a respirar novamente. O tempo dentro do peixe não tinha medida. Dias e noites pareciam o mesmo. A escuridão era total, viva, densa, como se tivesse peso. O som do mar lá fora era distante, abafado pelas paredes do ventre. O ar era quente, úmido, quase irrespirável. Cada respiração era uma lembrança. Ele estava vivo, mas preso. Jonas encostou a cabeça na parede viscosa. O corpo doía, a mente girava entre culpa e arrependimento. Tudo o que ele havia tentado controlar agora estava nas mãos daquele mesmo Deus de quem tentou fugir. E foi ali, no lugar mais improvável da terra, que a voz dele finalmente se quebrou. As primeiras palavras vieram como um gemido, fracas, arrastadas, mas logo o coração tomou o lugar da razão e o silêncio do ventre se encheu de oração. Na minha aflição, clamei por socorro e o Senhor me respondeu. Do fundo do mundo dos mortos, gritei, e tu ouviste a minha voz. Jonas falava entre soluços, lembrando do momento em que caiu no mar. Ele via de novo as ondas, o frio, o medo, o desespero de afundar. Mas agora havia algo diferente. Ele não pedia para escapar, pedia para ser restaurado. As águas me cercaram por todos os lados, e todas as tuas ondas passaram sobre mim. Pensei que tinha sido jogado fora da tua presença, mas tu me ouviste. Enquanto o profeta orava, o peixe se movia lentamente pelas correntes. Era como se o mar inteiro acompanhasse aquele diálogo secreto entre o homem e o Criador. Deus o ouvia sem pressa, sem ruído, no tempo exato em que a alma se rendia. O corpo de Jonas tremia de frio, mas o coração começava a se aquecer. O arrependimento se tornava força. Ele lembrava das promessas, das palavras que tinha ouvido um dia e das que tentou esquecer. E pela primeira vez desde o início, entendeu que a tempestade não tinha sido castigo, tinha sido chamado. O mar me cobriu completamente. As plantas se enrolaram na minha cabeça. Mas tu me salvaste da morte, ó Senhor, meu Deus. Cada frase era um respiro, cada lembrança, uma ferida sendo curada. Aquele ventre, que parecia prisão, era na verdade abrigo. Um lugar preparado não para punir, mas para proteger. Deus não havia desistido de Jonas, só o estava ensinando a parar de fugir. O peixe seguia o curso invisível das águas profundas. Lá em cima, ninguém sabia o que acontecia. Mas no fundo do mar, um milagre silencioso acontecia. Não o da sobrevivência, mas o da transformação. Jonas já não era o mesmo homem que havia comprado uma passagem para longe de Deus. Agora, no ventre do peixe, ele se rendia completamente. E quando o último eco de sua oração se misturou ao balanço das correntes, o céu se moveu.
Do fundo do mar, Deus preparava o caminho de volta. A fuga de Jonas não o afastou de Deus, apenas o levou ao lugar onde a graça o alcançaria. Ele tentou correr, mas descobriu que o amor de Deus corre mais rápido que qualquer vento e alcança até quem se esconde no fundo do mar. A tempestade não foi punição, foi direção, e o ventre que parecia o fim era, na verdade, o início de um novo caminho, porque Deus não envia tempestades para destruir, mas para redirecionar. Não fecha portas para punir, mas para ensinar o caminho certo a seguir. E quando tudo parece silêncio, Ele está preparando o som da resposta. Foi assim com Jonas, e é assim com todos os que Ele chama. Do fundo do mar até as ruas de Nínive, Deus mostrou que não há distância suficiente para escapar da sua misericórdia. E quando o profeta finalmente obedeceu, o milagre se espalhou, não nas águas, mas nos corações. O mesmo Deus que acalmou o mar é o que acalma a alma cansada. E na próxima história, veremos o que acontece quando duas cidades inteiras desafiam a vontade de Deus. E como, mesmo em meio à destruição de Sodoma e Gomorra, a justiça e a misericórdia caminham lado a lado. Agora eu quero saber de você. Qual parte desta história mais te marcou? A tempestade, a oração no ventre ou o recomeço na praia? Escreve aqui nos comentários. Quero ler a tua visão. E não se esqueça de se inscrever e compartilhar esta história com alguém que precisa lembrar que ainda há caminho depois da queda. Que o mesmo Deus que ouviu Jonas no fundo do mar, ouça também as tuas orações nos dias de silêncio. Nos encontramos na próxima história. Que o Senhor caminhe contigo